Capitão América 4 saiu com rumores de muitas refilmagens, mas agora parece que sabemos tudo que foi substituído nesse filme, incluindo uma cena pós-créditos. Mas o que foi que fez a Marvel deletar tantas cenas? E será que o filme seria melhor do jeito que era antes? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos logo para essas notícias que saíram aqui no Comic Book Movie, um site já conhecido há bastante tempo aí, que listou inicialmente tudo que o filme cortou ou mudou da sua versão original. E é curioso como dá para notar várias mudanças só comparando com o merchandising e o marketing que foi feito lá no início. Por exemplo, aqui em uma das primeiras imagens promocionais do filme, nós conseguimos ver a Sabra, que é essa personagem aqui, vestida com o uniforme dela, que só ficou aparecendo ali embaixo do casaco na versão final do filme, que a gente assistiu no cinema. E aqui atrás está o Isaiah Bradley também, meio com um uniforme, como se ele tivesse entrado em ação. O que definitivamente não rolou no filme, já que o Isaiah Bradley estava agindo quase como se tivesse aposentado na versão final. E eles até comentam aqui, e eu concordo, é até difícil imaginar onde é que isso encaixaria. Os quatro personagens, o Capitão América, o Falcão, Isaiah Bradley e a Sabra lutando juntos. A meu ver, só podia ser plano para uma batalha final, assim. Mas parte desse time aqui do Capitão América tinha um papel já no início do filme e isso foi revelado em outro vazamento, mas a gente chega lá. Porque outro detalhe que também foi totalmente cortado foi o funeral do presidente Ross. Tem várias fotos como essa aqui, que vazaram de um funeral sendo filmado para Capitão América 4. E todo mundo aqui com o traje, né, de gala, enfim, não sei como é que chama, esse traje militar aqui que eles usam em funeral. Essa aqui é aquela amiga do Sam Wilson que estava trabalhando na Casa Branca e aqui o próprio Sam Wilson com o braço quebrado, que pode indicar que isso é no finalzinho do filme. E como a Betty Ross, olha ela aqui, interpretada pela Liv Tyler, também estava nesse funeral, pô, é só juntar os pontos, sabe? Era o funeral do presidente Ross. O que é bizarro, né? Porque a Marvel tem esse histórico de apresentar um vilão bacana e já mata no filme em que ele aparece. E aparentemente faria isso com o Hulk vermelho também. Ou será que não? Que tem a tal cena pós-créditos e a gente chega lá. O visual do Samuel Sterns, o líder, também foi radicalmente transformado. Teve essa arte conceitual aqui que vazou, dele com um cabeção e cabelo, que é muito mais alinhado com o visual do líder nos quadrinhos, onde ele tem esse cabelinho cheio de entradinha. Mas vale mencionar aqui que também existe a versão do líder nos quadrinhos, que a cabeça dele é só um cérebrozão deformado mesmo. De todo modo, parece que a Marvel estava indo nesse caminho mais clássico. Saiu até um boneco do Funko, que mostrava o líder nesse visual mais clássico. Mas eles acabaram decidindo mudar para o visual deformado mesmo. Inclusive, segundo o site, o Tim Blake Nelson comentou em alguma entrevista que ele teve que refilmar todas as suas cenas em Capitão América Admirável Mundo Novo. Ou seja, devem ter filmado todas as cenas com um cara com esse visual clássico e depois, não, vamos mudar. E aí o ator teve que voltar lá e fazer tudo de novo. Outra mudança foi em relação à Sociedade da Serpente, porque originalmente esse grupo de supervilões bem caricato da Marvel estava para ser uma presença razoável no filme do Capitão América, com até alguns atores confirmados e tendo até gravado cenas. Saiu inclusive uns brinquedinhos do McLanche Feliz, que mostrava um dos integrantes da Sociedade da Serpente aqui, a atriz Rosa Salazar interpretando a Diamondback. Aqui dá pra ver inclusive a Sabra, possivelmente com o traje dela, né? Mas esse visual aqui da personagem da Sociedade da Serpente nos indica que o filme ia ter um pouco esse visual cartunesco e tal, mas deixaram isso de lado. E daí colocaram o personagem coral do Giancarlo Esposito, que é basicamente um mercenário genérico da Marvel, e é isso. Eu sinceramente não sei muito por que a Marvel Studios pelo menos, odeia a Sociedade da Serpente, porque o Kevin Feige fez até um anúncio de brincadeira, né, de um filme da Sociedade da Serpente, aí depois se corrigiu no anúncio, né, falou, não, é Capitão América, Guerra Civil. Mas tá aí, parece que esse desgosto pela Sociedade da Serpente dura até hoje. E eles apontam aqui ainda algumas diferenças dos trailers. Por quê? Nesse
trailer, que é o trailer completo do filme, dá a entender que foi o Isaiah Bradley que chamou o Sam Wilson lá na prisão. E no filme não foi isso que rolou. No filme o Sam foi lá a contragosto do Isaiah Bradley. É bizarro porque no trailer aparece também a cena do funeral aqui. E também temos essa cena onde a personagem da Sabra e a outra assistente do presidente estão lá no barco do presidente, lá próximo da Ilha Celestial, prontas para o combate. Uma situação que sequer aconteceu no filme. E aqui talvez um dos mais interessantes, e já chegando nos supostos vazamentos, teve um rumor que saiu originalmente. O Amadeus Cho estaria no filme. Ele seria a pessoa a quem o Sam Wilson recorreria para investigar aquelas pílulas que o líder estava fazendo e entregando para o presidente Ross. Mas no fim das contas, no filme nós vimos que substituíram a participação do Amadeus Cho por aquele outro militar que é amigo do Sam Wilson. Vale dizer que o Amadeus Cho, ele está aparecendo na nova série animada do Homem-Aranha, que está saindo no Disney+. É um adolescente genial e que eventualmente se transforma em uma versão do Hulk, um monstro gama, só que ultra inteligente ainda. E segundo os rumores, ele seria interpretado no filme do Capitão América por esse ator aqui, o Logan King, que estava em Caça-Fantasmas Além da Vida. Mas é agora que as coisas ficam mais interessantes, porque rolou um suposto vazamento aí de como o filme seria antes dessas mudanças todas. E isso nos revela ainda mais coisas que mudaram. Eu sabia, estragaram o filme. Como assim? Essas mudanças todas deixaram um filme horroroso, um Frankenstein. Na verdade, junto com esse vazamento, saíram algumas informações de que as pessoas que haviam assistido antes acharam que o filme ficou melhor depois. Então, assim, eu particularmente, se tivesse um Oscar de milagre, dá o Oscar pra esse filme, porque eu acho que nessas mudanças todas era pra sair um filme muito pior. Ah, então quer dizer que você acha o filme perfeito agora? Não, eu já falei o que eu achei do filme, mas enfim, vamos continuar. Lembra dessa imagem aqui que eu mostrei, uma arte promocional e tal? Então, segundo o suposto vazamento, nós íamos ter uma cena do time do Capitão América contra a Sociedade da Serpente, que seria um grupo com superpoderes, bem mais parecido com um dos quadrinhos e, pô, de acordo com o bonequinho que vazou aqui, tava a personagem com cabelo rosa e tudo mais. Agora, de acordo com o vazamento, o Sam Wilson liderou a equipe do Falcão e Isaiah Bradley, vestindo com um traje de batalha. Justamente essas roupas que estão aqui. Então essa aqui seria a equipe deles no início do filme. Semelhante ao que vimos na versão final, a missão era recuperar o Adamantium roubado e o confronto aparentemente culminaria com o Capitão América e Joaquim Torres enfrentando Diamondback. A arte promocional, essa aqui, mostrou o Isaiah fantasiado e se ele tivesse ajudado a recuperar o metal roubado, faria ainda mais sentido que ele fosse convidado para Casa Branca. Concordo 100%. E Diamondback, que eles mencionaram aqui, contra quem eles lutaram, é essa personagem aqui, de cabelo rosa. Outra coisa que teríamos seria uma Ruth, bem diferente. O produtor de Capitão América Admirável Mundo Novo, Nate Moore, afirmou que a decisão foi tomada logo no início para abandonar os poderes mutantes da Ruth, que é a Sabra nos quadrinhos. Porém, a nova informação que receberam aqui contradiz um pouco isso. Porque assim, nos quadrinhos, a Sabra é uma mutante israelense e ela usa o símbolo ali, então é quase como se ela fosse a Capitã América de Israel. Mas aí você já pode imaginar com os conflitos geopolíticos que estão rolando hoje, por que a Marvel quis dar para trás nessa ideia de colocar a personagem, toda a temática do seu país no filme. Mas segundo o vazamento, aparentemente a Ruth seria mostrada destruindo um carro com o ombro, enquanto perseguia o Isaiah Bradley com lavagem cerebral, lá no início do filme, sabe? Então, originalmente, ela teria sim super força, teria sim superpoderes. E daí ela contaria ao Sam Wilson sobre onde ela ganhou os seus superpoderes, depois que ela tivesse descoberto a inocência do Isaiah Bradley, né? E eles especulam aqui que os superpoderes dela deveriam ter a ver com a Sala Vermelha. Ou seja, ela ainda seria uma viúva negra, mas teria poderes. E daí, justamente, em algum momento no final, ela deveria se vestir aqui com um traje para lutar ao lado da equipe dele. Outra coisa que mudou, de acordo com o vazamento, foi que o Bucky não estava na versão original do filme. Isso porque, segundo o site, o filme Thunderbolts deveria ter sido lançado antes do filme Capitão América Admirável Mundo Novo. Mas aí aconteceu a greve dos roteiristas,
A tradução do Google é horrível, né? Aconteceu a greve dos roteiristas e aí os 2 filmes adiaram. Eu acho essa informação aqui curiosa, porque eu tenho a impressão de que em algum evento Kevin Feige falou que Thunderbolts iria continuar a história de Capitão América 4. Então pode ser que o Kevin Feige tenha dito isso depois deles terem feito essa mudança, né? É possível. Mas uma mudança interessante aqui é que o vazador novo que falou como o filme era originalmente, disse que o Amadeus Cho, que nós comentamos aqui, ele nunca esteve no filme, na verdade. Então assim, é meio complicado, né? Em quem vamos confiar? Em um vazador ou no outro? Então vamos nos ater aos fatos, né? Já tá evidente que o líder ia ter um visual diferente. Porém, os planos dele também foram alterados nas refilmagens, que aparentemente aconteceram para tornar o vilão uma figura mais trágica. O site continua. Dizem que a versão anterior do líder chegou a roubar um helicóptero militar para vigiar a batalha que aconteceu na Ilha Celestial e provocar o presidente Ross na esperança que ele se transformasse. Samuel Stearns também orquestrou sua própria captura para que ele pudesse vazar que o Ross tinha feito aquilo tudo com ele, e então assim obrigaria o Ross a se transformar no Hulk vermelho por conta da raiva e tudo mais. Isso de fato aconteceu no filme, o líder se entregou para provocar o Ross, mas a principal diferença está aqui. No fim original, aparentemente o líder escaparia da prisão, e ele estaria em uma prisão aleatória e não na balsa. Ele conseguiria a fuga fazendo lavagem cerebral em outro piloto de helicóptero. Tá aí uma coisa do filme, né? O líder se mostrou capaz de fazer lavagem cerebral nas pessoas, mas não usa em todo mundo. E aqui chegamos no Hulk vermelho. Opa! Eu já comentei sobre a cena do funeral, mas aparentemente as refilmagens ocorreram porque a batalha originalmente era menos realista, já que o Sam Wilson aguentava muito mais porrada do Hulk vermelho. Então, tipo, refilmaram pro Sam Wilson sofrer mais na luta. Bom, se esse vazamento for verdade, no final da batalha, o Capitão América iria se lembrar de que Adamantium pode absorver radiação gama e então a Ruth, que é a Sabra, traria para ele uma vasilha recuperada da Sociedade da Serpente, que seria aquele lance, né, o Adamantium do Japão. Aquele negócio ia ser importante para a batalha final, aparentemente. E daí eles usariam isso nas feridas abertas do Hulk vermelho. Daí o vilão seria desprovido de poderes, o que faria com que o coração do Ross perecesse e ele morresse. Eu acho muito estranho essa propriedade do Adamantium aí de absorver radiação gama. Aí isso seria uma coisa do UCM, principalmente, né? Então, de certa forma, que bom que não fizeram essa mudança, porque seria uma mudança complicada no futuro. Imagina, o Wolverine, que tem garras de Adamantium, iria lutar contra o Hulk e iria ganhar porque as garras dele iam absorver a radiação do Hulk. Não faz sentido. Então, tá ótimo. Deixa o Adamantium sem esse negócio de absorver radiação. Porém, aqui, o funeral foi realizado pro presidente Ross, depois de morto. E a Betty Ross, não tem a ligação que o presidente fez pra filha e a filha atendeu? Eles conversaram antes do discurso. Então, originalmente, ela não atenderia aquela ligação e nem falaria com o pai vivo. Ela só apareceria no funeral, como é até confirmado por essas fotos aqui. Voltando aqui, eu acho que a ideia da batalha do Hulk contra o Capitão América terminar por conta de uma estratégia do Capitão América seria interessante. O problema é com o Adamantium, sabe? Talvez esse negócio do Capitão América bolar uma estratégia mais elaborada para vencer o Hulk fosse até melhor do que ele só conversar com o Hulk, mas no fim das contas foi bom que não alteraram o Adamantium. Vamos lá. Mas antes já se inscreve aqui no canal, né? Para dar uma força, deixa o like se tá curtindo o vídeo. Eu ia adorar ter a sua companhia aqui nos próximos dias. Tô tentando publicar vídeo quase todo dia da semana, tá? E tô gravando aqui num calor infernal. Me dá essa moral aí. Não adianta, toda mudança que a Marvel faz nos personagens é pra piorar eles. Calma, que isso? Do nada. Mas é aí que nós chegamos na cena pós-créditos, a infame cena pós-créditos deletada. Nós vimos que no filme originalmente, aquela cena pós-créditos do líder dizendo que calculou a ameaça multiversal, aquela cena pareceu ter sido filmada de última hora, assim. Os efeitos visuais estão horríveis, dá pra perceber o chroma key atrás do Sam Wilson, quando ele tá naquela cena, e claramente os atores não estão no mesmo ambiente interagindo, foi tipo assim, cada parte gravada em um momento, talvez até em um local diferente. E eu vou confessar que a cena pós-créditos aqui, originalmente, seria
muito melhor, muito mais sinistra. Porque aparentemente em uma cena pós-créditos, nós vamos até a casa da Betty Ross em uma noite chuvosa e vemos pegadas queimadas levando até a porta dela. Lembrando que o Hulk vermelho tem essa questão dele absorver radiação e expelir a radiação em calor. Então as pegadas queimadas são do Hulk vermelho, né? E vale lembrar que o Ross, nessa versão original, nunca tinha conseguido falar com a filha e ela tinha ido apenas no funeral dele. Nesse momento, na casa da Betty, em uma chuva forte e com pegadas queimadas, aparece um raio. E quando o raio ilumina o céu, nós vemos a silhueta do Hulk vermelho e os olhos vermelhos dele. Nossa, que momento, mistura de aterrorizante e incrível no cinema. O Ross como Hulk, tipo, não morreu, saiu da própria cova e foi atrás da filha. Esse é o momento que eu gostaria de ver. Mas daí rola outro raio e daí o Hulk vermelho desaparece. Isso também significa que o Ross, em momento nenhum, seria responsabilizado pelos seus atos, né? Porque ele não teria sido preso, mas ele sim fugiu. De boa. E o líder também, na versão original, teria fugido de boa. Então, assim, dá pra entender por que o filme mudou essas coisas, porque podem ter pensado, pô, o Capitão América não conseguiu fazer ninguém ser responsabilizado pelas suas ações. Mas, de todo modo, eu acho que esse seria um ótimo teaser, assim, pro retorno do Hulk vermelho. Porque, assim, eu torço, já comentei aqui em vídeos anteriores, pro retorno do Hulk vermelho em filmes futuros. Quem sabe até na equipe dos Vingadores, enfim. E se o filme terminasse com o Hulk já transformado, isso seria perfeito. E, inclusive, tiraria a necessidade do Harrison Ford voltar como Thunderbolt Ross. Porque, assim, o Hulk vermelho pode ficar transformado o tempo todo. E eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre as polêmicas de bastidores que envolvem muito o Harrison Ford. Então, assim, a Marvel, nesse final original, poderia estar resolvendo muitas coisas, né? Vão ter o Hulk ali engatilhado, não precisa do Harrison, mas não acabou. Porque aparentemente, segundo esse informante aqui, na versão original, isso não é uma cena pós-créditos, tá? Algo que teria acontecido durante o filme. Seria revelado que o Japão foi o único país que aprendeu a sintetizar o adamantium, sendo mostrado que eles conseguiram transformar adamantium em líquido. E isso seria uma referência direta ao Wolverine, porque afinal de contas os ossos do Wolverine foram substituídos por adamantium no projeto Arma X, transformando o adamantium em líquido. Então é um pequeno detalhe aí que seria interessante no filme. Bom, não sei, tem algumas coisas que eu prefiro dessa versão original, principalmente essa cena pós-créditos do Hulk. Agora, uma coisa que dá pra reparar aqui é que nenhum desses rumores, vazamentos, fotos de bastidores, nada disso aponta para a presença do Hulk ou sequer da mulher Hulk no filme. O que, a meu ver, é um pouco estranho. Porque é quase como se Capitão América 4 fosse um filme do Hulk, é uma continuação direta de O Incrível Hulk lá de 2008, mas o protagonista é o Capitão América e não o Hulk. Muita gente, e eu tenho certeza que não só eu, lá no anúncio de Capitão América 4 e dos vilões e tudo mais, imaginou que o Hulk estaria presente e com razão. Mas acho que isso é um bom alerta para a gente deixar os nossos pés no chão e se lembrar que às vezes os planos da Marvel estão bem distantes dos nossos sonhos. Comenta aí o que você achou, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode curtir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.